Bom dia, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês nessa quinta-feira. Que tenham uma quinta-feira abençoada. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Nesta quinta-feira de muita bênção. Hoje a palavra ela se encontra em Salmos 90. A fraqueza do homem e a providência de Deus. O Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Então essa palavra ela fala comigo e com você que antes que tudo isso existisse, antes que nós existíssemos, Deus, ele era Deus e continua sendo Deus. Assim como se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Esse Deus maravilhoso que eu e você servimos e conhecemos, o Deus que faz o impossível na nossa vida acontecer, desde já ele sempre foi Deus. Antes da vinda de Jesus, Deus, ele era Deus. Então, entenda uma coisa, que se Deus te der, ele é Deus. E se ele não te der, ele continua sendo o mesmo Deus. Nada muda. Ele continua sendo Deus que faz o impossível acontecer. O Deus que abre portas aonde os nossos olhos não vê, portas abertas. Ele cura, ele salva. E muitas vezes questionamos quando Deus não faz na nossa vida. Deus, ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. E muitas vezes achamos que nós sabemos o que é bom para eu, para você. Mas não, quem sabe é Deus. Deus sabe se é bom para você ter algo material hoje. Deus sabe se é bom você ter um carro novo hoje. Mas se você tiver aquele que ainda dá para você ir para fazer a obra, para poder fazer as suas necessidades, te manter, às vezes para poder ir no médico, alguma coisa assim, agradeça a Deus. Porque Ele nos criou e Ele sabe o que é bom para mim e para você. Nós temos que parar de achar que sabemos o que é bom. Porque bom na nossa vida é a vontade de Deus. Temos que largar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Eu e você muitas vezes deixamos que nossa carne, que nossas vontades segue em frente. Não. Quando for fazer algo, pede direção a Deus. Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Será que é assim? Será que é desse modo que eu estou fazendo? Porque foi Ele que nos criou. Nós devemos ser semelhança dele. Nós precisamos entender que quando servimos a Deus, quando resolvemos abrir mão da nossa vida, como quando passamos pelas águas, como quando nascemos de novo ali, o velho homem, a velha mulher, ela tem que ficar. Quando você sai daquela água, que muitas vezes as pessoas falam que é simbólica, mas não é simbólica. Ali é algo muito sério. Precisamos morrer e nascer de novo. Devemos matar o nosso eu, o nosso velho homem, ou velha mulher, para poder nascer uma nova mulher e um novo homem. Deixar para trás tudo aquilo que não nos pertence. E muitas vezes achávamos que nos pertencia. Então Deus, ele continua sendo Deus em todo tempo. Nós vivemos, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos, e Deus continua sendo Deus. Cada um de nós temos uns ciclos e só o nosso Deus sabemos
quando começa e quando termina. Quando começa é quando nascemos e quando termina é quando iremos descansar. Porque vamos ter também um período que vamos descansar. Eu não costumo falar morrer, eu costumo falar descansar, para poder esperar o nosso julgamento, né? Então, eu creio que eu e você podemos clamar a um Deus que nos escuta, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu creio que as pessoas que não acreditam em Deus ficam pensando que somos loucos, e somos loucos mesmo, somos loucos por Deus, por esse Deus maravilhoso, que nos guarda todos os dias, que nos dá o fôlego de vida todos os dias, que nos dá coisas que nem pensamos que podemos receber. Muitas vezes Deus faz de um jeito e a gente questiona. Mas passa a não questionar, não. Passa a agradecer a Deus pelas coisas que não acontecem na tua vida, porque é permissão de Deus. Tudo tem o seu tempo e nós não somos dono do tempo. Quem é dono do tempo é o nosso Criador, é o nosso Deus. Então reflita nessa palavra, né? É uma palavra bonita também. E que podemos, cada palavrinha que Deus nos deixou no manual de vida, que é a nossa Bíblia, que é a nossa palavra, que podemos todos os dias estar estudando um pouquinho dela, para que não sejamos enganados. Porque quando você começa a estudar a palavra, quando alguém fala algo com você, você vai lá dentro da palavra e vai procurar. Porque ela é um manual de vida para mim e para você. Se você está triste, Deus vai ter uma resposta. Se você está de luto, Deus vai ter uma resposta. Se você está alegre, também tem resposta. Não é só para as coisas ruins que vai ter resposta na palavra, não. Deus tem resposta para a família. Deus tem ensinamento para o filho, para a esposa, para o pai, para a mãe. Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer aflição, corre lá, pega. Eu acho que hoje em dia todos nós temos uma Bíblia. Todos nós devemos ter uma Bíblia. Então, que ela seja um manual na tua vida e na minha vida, porque é muito maravilhoso a gente estudar a palavra. Você começa a entrar naquela história. E aí você começa a conhecer realmente quem é esse Deus maravilhoso que a gente serve, que a gente confia. Porque se você não confiar em Deus, aquele que te criou, aquele que deu o único filho que ele tinha para morrer por nós, e já sabendo que seríamos ingratos, porque na realidade nós somos muito ingratos com Deus. Somos reclamões, somos filhos reclamões, nada tá bom, porque assim também é na terra, como, né, a gente que tem filho, que tem a família, nada que faz tá bom. Mas eles têm que entender que o que a gente faz é direcionado a Deus. Então, se não tá bom, reclama com Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesta quinta-feira. E fiquem com Deus.